Sejam bem-vindos ao podcast da Sul, o Sumescast. Hoje eu tenho o prazer de receber dois grandes líderes. São os fundadores da Cúpula X e estão movimentando muito o empreendedorismo, a liderança e o meio empresarial aqui no estado, mas é muito mais além do que se possa imaginar. Eu tenho o prazer de receber Nathalie Melo e Eduardo Mendonça da CNX Contabilidade. E eles, como fundadores da Cúpula X, também vão explicar sobre a imersão ápice, que em breve vamos ter esse prazer de ver os membros da Cúpula X palestrando e contando as histórias deles, os cases de sucesso e movimentando a vida de muitas pessoas aqui no estado. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e venha com a gente aprender bastante. Inclusive, já envie esse episódio para todos os empreendedores que vocês conhecem aqui no estado e vão além, porque eles com certeza têm muita coisa boa para nos ensinar e você também para aprender. Eduardo, Nathalie, sejam bem-vindos ao Sumescast. Já ia falando da Cúpula X, porque fica na cabeça que é uma coisa tão boa. Vamos lá, eu gostaria de saber de vocês como foi que vocês começaram na questão do empreendedorismo, na questão de contabilidade com a CNX, como tudo isso nasceu na vida de cada um de vocês. Maravilha, obrigado pelo convite. E quando a gente fala em CNX Contabilidade, a gente fala de uma trajetória de 23 anos já. Tudo começou, inclusive, aqui nessa empresa onde hoje está sediando esse podcast, né? A MPK Contabilidade foi a primeira empresa em que eu tive o prazer de trabalhar e foi uma grande escola. Aqui eu aprendi muito porque é um grande escritório de contabilidade e já era há 23 anos atrás. Então aqui a gente via desde casos de pequenas empresas até casos mais complexos. Foi para mim uma grande universidade. E tudo surgiu lá atrás, com 18 anos de idade. Eu comecei já a trabalhar com contabilidade, né? E nessa trajetória tem algo que é muito curioso. Sempre depois que eu saí da MPK, os próximos trabalhos todos que eu entrava, tinha um convite que vinha com gestão de recursos humanos paralelo. Então, para você ter uma ideia, eu saí daqui e fui trabalhar em uma construtora. E o convite era gerenciar a contabilidade e o RH. Mas aquilo era muito desafiador, porque enquanto estudante de contabilidade, eu estava ali me formando, eu não tinha habilidade para ser um gestor de RH. Eu conhecia sobre contra-cheque, folha de pagamento, que são atividades inerentes do contador. Mas gerir propriamente, treinar pessoas, era algo que era muito desafiador. E então aceitei o convite, mas resolvi também fazer uma segunda graduação, para poder ter autoridade para gerir aquilo. Foi outra grande experiência fantástica que me trouxe algo que eu levo para a vida até hoje. E de lá para cá, a gestão de pessoas entrou em minha vida de forma que nunca mais conseguiu sair. E eu sou apaixonado por isso, porque tudo, absolutamente tudo, para que tenha resultado é necessário que haja pessoas envolvidas. Os estudiosos dizem que é hoje o maior ativo de qualquer organização. São as pessoas, né? E daí veio estudar, entender mais comportamento humano e tudo isso que cerca essas questões que envolvem gestão de pessoas. Mas a paixão pela contabilidade também nunca me deixou me afastar. Então a jornada veio sempre paralela, somando as duas situações. Durante esse tempo eu trabalhei com gestão de construtora, distribuidoras de alimentos. Aí voltei para a construção civil também. E depois eu resolvi abrir o meu próprio escritório e seguir a minha jornada sozinho. Tá? Aquela tomada de coragem que você diz, agora vai, né? Isso. E aí eu precisava tomar uma decisão, porque eu trabalhava já há bastante tempo para os outros, né? E eu não teria como fazer paralelamente essa aventura empreendedora. Eu precisava decidir. Nessa época, à noite, eu ainda dava aula em universidade. Eita. Então, minha jornada era intensa. Não parava. E eu precisei tomar uma decisão e eu digo, eu vou cortar pela raiz. Então, eu saí da universidade, eu saí do emprego e eu arrisquei tudo. E eu precisava fazer aquilo dar certo. E graças a Deus, foi sucesso. Eu lembro bem que eu estava na praia,
No primeiro final de semana que eu tinha saído do escritório, eu recebi uma ligação e era uma empresa muito grande que soube que eu tinha saído, era um empresário que soube que eu tinha saído daquela empresa e que eu estava trabalhando para mim, que eu ia trabalhar agora com um escritório de contabilidade e tal, e queria levar o grupo dele para o meu escritório. E aquele start foi essencial para aquele momento, porque era um grupo que garantia a subsistência para que eu pudesse ter fôlego e captar novas empresas e tal. Então a presença de Deus sempre foi algo que fez com que eu entendesse que aquele era o caminho e não tinha outra alternativa a não ser se jogar, fazer acontecer. Uhum. Perfeito. Fazer acontecer é o que está na veia de todo empresário, todo empreendedor, de todo líder. É fazer acontecer, não esperar. Nathalie, e como é dentro da sua vida essa jornada toda? Nos fale em que você atua, seus cases também, como é essa questão da CNX? Suelen, obrigada pelo convite. Então, na verdade, a CNX surgiu na minha vida juntamente com o casamento, né? Então, aqui é uma parceria amor e trabalho. E há 5 anos atrás, né? Minha história profissional iniciou há quase 25 anos atrás. Eu sou concursada, né? Segurança pública. Atuei também como gestora de algumas entidades do terceiro setor, que é o que eu amo realmente fazer. Sou apaixonada por essa situação. Instituições grandes, de grande porte aqui de Aracaju. E essa experiência eu levei quando conheci Eduardo, né, que iniciamos a nossa jornada, levei para a CNX e atuo lá como gestora comercial. Perfeito. Né? Então é uma trajetória, cases que se somaram. Exatamente, já uniu o útil ao agradável. Verdade. Dois amores, Sim. A contabilidade um para o outro, né? Perfeito. Sim. E nesses desafios, nessas jornadas, com certeza, né, tem muita coisa para contar. Não são 2 dias, né? Não são 2 semanas, são anos. Né? E nós sabemos como é desafiador diariamente gerir pessoas, né? Porque as nossas relações são ao mesmo tempo delicadas, ao mesmo tempo complexas, ao mesmo tempo uma das mais difíceis e também podem ser uma das mais simples. Né? Então, como é essa questão da gestão de pessoas dentro desse comércio, dentro de tantas pessoas que precisa atender? Que desafios vocês mais enfrentam? Sueli, eu vou dizer que a gente junta o útil ao agradável. Eduardo tem um perfil, um lado emocional que eu falo, que assim, ele tem uma inteligência emocional, para mim, acima da média. Né? Então, dependendo da situação, eu boto para ele. Dependendo da situação, eu coloco para mim. Uma dupla, né, que anda junto a cada bate-bola. Inclusive, a questão, por exemplo, da atuação da Nathalie na gestão financeira, ela se dá exatamente por isso. Porque a gente precisa analisar aquilo que você tem o maior potencial, e aí você assume a frente, e aquilo que você não tem tanto traquejo, você deixa o outro. Então, assim, enquanto eu tenho muito conhecimento técnico, se você chegar para mim e contar que está passando dificuldades, que não sei o quê, daqui a pouco eu estou trabalhando para você de graça. Então, ela tem essa capacidade de gerir a coisa, de trazer o lado humanizado, mas entender que aqui é um negócio e que tem um valor a ser cobrado e tal. Então, é aí onde a gente consegue trazer olhares diferentes e traçar um caminho que dá muito certo. Perfeito, aí a peça do quebra-cabeça encaixa perfeitamente. Exatamente, legal demais. E com respeito ao que a CNX conquista e vem conquistando, já conquistou até hoje, que caso mais assim, o que lembra que seja de grande valor, que eleva ainda mais a entrega da CNX, que vocês podem compartilhar com a gente? Olha, a CNX é como se fosse um filho para mim. Eu tenho um amor muito grande por essa empresa e eu vou te falar que quando você fala de cases, de resultado, tem muita coisa nesses 23 anos para contar. Uma das coisas que, para mim, é mais impactante é você ver o empresário chegar na sua empresa, ter uma reunião com você e dizer, olha, eu não sei mais o que fazer, eu vou jogar a toalha, o meu negócio chegou num nível onde eu me perdi e tal. E aí tem sempre aquela história, né? A contabilidade não deu o suporte que eu precisava. Enfim. E aí você faz uma análise da situação, você encontra caminhos
para recuperar isso, e a gente tem inúmeros casos de clientes que chegaram lá desacreditados do seu próprio negócio e hoje estão em franco crescimento. A gente tem casos assim que eu acho muito interessante, de pessoas que chegaram lá como MEI, vendendo um faturamento muito baixo, e hoje são fornecedores exclusivos de grandes grupos econômicos dentro do estado e fora. Temos casos, inclusive, de gente que está conosco também na cúpula, de pessoas que chegaram lá para apenas tomar uma ideia sobre algumas situações e dizer o que poderia falar, e a gente encontrar juntos caminhos para ele empreender e desenvolver um negócio e ter um faturamento que hoje sustenta a sua vida. Então, assim, são vários casos muito interessantes. A contabilidade, ela me trouxe tudo que eu tenho na vida, e eu não estou falando nem de dinheiro, eu estou falando de realização profissional, de conquista. De propósito mesmo. De propósito, exatamente. Hoje eu acho que se você perguntasse para mim qual a sua maior conquista com a contabilidade, eu diria que é poder trabalhar hoje com aquilo que eu acredito. Porque hoje a gente faz isso, a gente faz uma filtragem, alinha propósitos com os clientes, e se a gente não perceber que tem uma contribuição efetiva, eu vou te agradecer, mas eu vou te orientar que procure um outro, porque a gente precisa disso para respirar. É muito mais do que dinheiro, é propósito, é entender que se não houver relevância, não é interessante. E é interessante isso, né? Pode falar, Natália. Sim, como eu vim, Suelen, do meio público e privado também, né, 24, 25 anos, não gosto de falar, né, pra ficar mais velha. Mas, enfim, eu trabalhei com diversos escritórios de contabilidade prestando serviço para a instituição, para a entidade. E assim, não é porque é o escritório na qual o RT, a pessoa à frente de batalha é Eduardo, e não é porque é meu marido, não, lógico, eu admiro muito, mas a CNX tem um diferencial, literalmente tem um diferencial. Eduardo, ele está realmente dentro do panorama individual de cada empresa de forma muito direta, né? Ele gosta de falar, de dar o exemplo como a vida. Eu gosto sempre de pensar, agora estou passando pela reforma, de passar como fosse uma casa, literalmente. Então tem a parte hidráulica, tem a parte elétrica, tem a parte de piso, fundação. Eduardo fica como fosse o mestre de obra, né? Eu sou a enjoadinha que saiu cobrando os setores, setor pessoal, a entrega, funciona, um depende do outro, enfim. E ele fica diretamente ligado ao cliente. Então, assim, não importa, eu acho lindo isso dele, que ele ama o que faz, sabe? Quando você ama o que faz, é diferenciado. Então, não importa se é um cliente pequeno ou se é um cliente grande, se é um MEI, realmente, literalmente, ele pega na mão da pessoa, fala diretamente com a pessoa. 90% dos casos, eu vou dizer, se não for, por exemplo, existe datas e prazo, folha, essas situações. Aí não, já é mecanizado, já tem a rotina mensal, ele não entra. Mas qualquer situação diferente, ele não tem um profissional que vai falar, entendeu? Só se for uma coisa simples ligada à área comercial que eu falo, mas geralmente é ele que pega na mão, literalmente, do parceiro, da empresa e vai tratar. Então eu acho isso muito bonito. E ele faz com amor. E quando ele consegue vencer, consegue qualquer situação, enfim, você vê literalmente contagia a emoção dele junto com a empresa na satisfação da conquista. Então, assim, enfim, como no amor a gente tem que ter admiração, e eu admiro muito ele nessa questão da empresa, no diferencial da CNX. Sim, perfeito. Eu fiquei empolgada só de ouvir o relato. É muito admirável mesmo, é muito admirável. Porque um é complemento do outro. E quando a gente vai ver, biblicamente falando, né? E quando a gente vai ver isso na prática, aí a gente... Não, realmente, existe um casal perfeito. Porque, claro que nós somos imperfeitos, pecadores e tal, mas existe quando os dois estão comprometidos na jornada e comprometido um com o outro. Isso é muito admirável, admirável mesmo. E isso, esse desejo todo, essa vontade toda e essa parceria também, e muito inteligentes todos vocês dois, também trouxe essa ideia da cúpula, que é uma coisa assim, outro dia, você falou, a cúpula é como um bebê para mim.
né? E aí vai alavancar ainda mais. Eu acredito. Você falou algo que realmente é isso. A gente precisa acreditar. Sim. Né? Diversos empreendedores entram e saem de vários tipos de coisas diferentes, muitas vezes não tem clareza, não tem direção, não tem o apoio real, o apoio que vai dizer, é assim, assim, assado, siga esse caminho, não tem aquela cabeça por trás na engrenagem, então, e aí depois desanima, se perde no caminho, aí muitos, inclusive, tem aquela crise, meu Deus, agora o que eu vou fazer da minha vida, enfim. E aí desanima demais. E a gente precisa ter essa chama dentro da gente para fazer as coisas andarem. E a cúpula não é diferente. Eu sou muito privilegiada, muito honrada por fazer parte da cúpula. E eu até, naquelas vezes, eita, não deu certo esse café, não deu certo aquele café, não deu certo aquele café, mas no dia que deu realmente, porque era aquilo que tinha que acontecer no tempo certo, no meu preparo para receber essas bênçãos, né? E fale mais sobre a cúpula, porque eu fico empolgada, é cúpula para cá, cúpula X para lá. Falem mais qual o propósito da Cúpula X para muitas pessoas também conhecerem e também fazerem parte, irem para os cafés, inclusive sábado, agora dia 22, vai ter café às 8 no restaurante Oliva, lá no bairro 13 de Julho, em Aracaju, você empreendedor está convidado. Falem mais a respeito do propósito da Cúpula X. Deixa eu começar e depois você... Primeiras damas. No ano passado, ele e Júnior Ferreira, Sim, se uniram, né, e buscaram fazer um evento, né? E aí eu gosto de contar essa história, porque assim, no dia, não vou mentir, eu ficava assim, minha gente, eu chamava ele de megalomaníacos, né? Por quê? Porque assim, eles pensaram numa situação que quem tava de fora, Suelen, ia dizer, não, minha gente, peraí, vocês estão dando, é a primeira festinha de um ano, como você falou, é uma criança, né? Então assim, ela primeiro tem que engatear, pra depois começar a se andar, pra depois correr. Mas eles não, botaram o patamar lá em cima, eu digo, minha gente, isso, enfim. Buscaram fazer um evento dia 17 de janeiro. Você estava lá no evento, não foi? Você não foi no Foi no Alquimia. No Alquimia. Isso. Mas o foco que eles... Foi muito chique. O foco que eles botaram, eu achei, eu digo, minha gente, você não vai conseguir. Vamos colocar empresários com faturamento acima de 1 milhão. Eu digo, opa... Não é assim tão fácil você encontrar um empresário que tem um faturamento, que tem uma estabilidade e que tenha tempo, disponibilidade, que queira aparecer também, que queira falar, enfim. E aí vamos, e aí no Regina, tomando café no Regina, não me lembro. As melhores ideias hoje. surgem assim. Sim, tomando café no Regina, tiveram a ideia, eu digo, minha gente, vamos fazer um negócio, não, vai, e realmente foi. E conseguiu realmente colocar o 5º Parque Industrial do Brasil, que foi a Oriental. A a diretora executiva, né, que é a Grace Franco, da TV Atalaia. A faculdade... 8 de julho, que é do doutor Tiago, né? Enfim. Eu lembro da Laces. Essa palestra me marcou. de São Paulo, né? Linda história, lindo, um case de sucesso fantástico. Sim. Ou seja, botou mega empresários ali. Sebrae. Ela sabe que a gente... Aí essa história foi muito interessante, porque a gente sentado no Regina, com uma agendinha, eu lembro como hoje. E aí eu falei para o Júnior, disse, olha, eu chamei vocês aqui porque eu tô com uma ideia de fazer um evento e tal, e como é que seria? Eu falei, vamos fechar um cinema, a ideia era ser num cinema. Deixa eu fazer um parêntese, ele falando em casa comigo, eu disse, não, vamos, na minha cabeça, Júnior ia chegar assim, vamos, porque eu queria, vamos devagarzinho, é o primeiro evento, vamos fazer uma coisinha mais sutil, não vamos dizer, vamos pegar empresário número tal, Júnior vai chegar lá, vai diminuir. Não, Eduardo, vamos devagar. Vamos ponderar, ao contrário, quando o Ju chegou, vamos, Eduardo, é isso mesmo. Eu digo, pronto, agora. Pensou uma coisa, foi outra. Foi. E aí eu digo, olha, vamos fazer um evento, mas não vamos fazer em auditório, não. Vamos fechar um cinema. E eu quero levar 5 empresários com faturamento acima de R$1 milhão para palestrar. Porque a gente tá cansado de gente que nunca fez nada, não tem relevância e quer ensinar o povo a ficar rico. Não sabe nem o que é dinheiro. E aí ela disse, vamos conversar com o Júnior e tal, achando que ele ia ponderar o negócio. Verdade. E ele disse, não, você tá certo, eu não sei por onde a gente começa. Mas vamos atrás e tal. E deu certo, o evento foi um sucesso. E a partir dali,
nasceu o desejo no nosso coração de criar a Cúpula X. Passou mais 2 meses, eu fui palestrar em São Paulo, e aí eu vi um outro padrão de evento lá em São Paulo. E mais uma vez, eu digo, eu preciso trazer isso para Aracaju, né? Vamos fazer um negócio diferente e tal. E vendo a forma como era conduzido o network, eu participei de alguns grupos aqui em Sergipe, eu disse, poxa, a gente precisa sair do mesmo, sabe? As pessoas cansam e daqui a pouco acontece a mesma coisa com o fenômeno do coach. Acaba banalizando e ninguém acredita no coach. Isso. Que, ao meu ver, é algo que foi muito positivo, porque trouxe um fomento muito grande no empreendedorismo no Brasil como um todo, Sim. mas foi banalizado de uma maneira que hoje é discriminado. Então eu digo, a gente precisa trazer uma outra cara para o network. Novamente, chamei o Júnior e a Nathalie, eu digo, vamos, vocês estão comigo aqui nessa ideia e tal. E eles abraçaram prontamente. O Júnior trouxe outras ideias, ele é um cara muito criativo. E trouxe outras ideias e a gente sentou e foi fazendo acontecer. Começamos a reunir alguns empresários. E quando você fala em Cúpula X, você precisa ter em mente que a cúpula nasce a partir de uma visão. O topo é um lugar solitário. Você não vê no pico de nenhuma montanha multidões. Sai até uma comitiva grande, mas a escalada chega a 1 ou 2 lá em cima. E é essa sensação de estar sozinho, ela é muito boa no primeiro momento, porque você olha para baixo e diz, eu consegui. Mas ela também traz o desafio das escolhas. Eu não tenho ninguém com quem me aconselhar nesse nível. E é aí que a Cúpula X entra como solução. A gente quer reunir pessoas que realizam algo. Pessoas que sabem o que é frequentar o topo e sabem a importância de tomar decisões e de discutir sobre assuntos que realmente já foram vivenciados. E é isso que a gente faz nos cafés da cúpula, que você convidou as pessoas. A gente traz pessoas com mais informação, com mais bagagem para expandir a mente dos empresários, pois acreditamos que não tem como os seus resultados serem maior do que o seu conhecimento. Mesmo que você chegue num resultado muito grande, sem dominar, você vai perder o que conquistou. Então é aí onde entra a expansão do saber. O conhecimento, ele é mola propulsora de tudo. Então a gente expande a sua mente para que ela caiba maiores resultados. Trazendo sempre o governo para perto, que é outra coisa muito comum. As pessoas estão sempre reclamando que o governo não dá apoio, que o município não oferece condição, mas você nem sabe o que esses entes têm a oferecer. Então a gente aproxima essas entidades dos empresários, mostra para eles que existem oportunidades reais e você é que não conhecia, e tenta fazer com que eles abracem isso da maneira mais fácil possível, conduzida sempre por alguém que já fez, já passou pelo caminho. É uma espécie de curadoria permanente. Então o que a gente faz com esses empresários que frequentam a Cúpula X é isso, trazer oportunidades, elevar os resultados, vamos trazer a imersão ápice para dar palco a esses empresários, que vamos falar daqui a pouco. É sobre isso, a Cúpula X. Perfeito. Que é um diferencial, né? Existem vários movimentos empresariais, o sol nasce para todo mundo, acho que tem espaço para todo mundo, mas você vê realmente diferenciais na cúpula, né? A situação de você pensar diretamente para aqueles empreendedores cresçam, você buscar todo o café, sempre tem uma palestra de algo que seja importante, importante de aprendizado, como ele falou, para os empresários, né? Enfim. Então, o objetivo realmente é o crescimento mútuo de todos. Exatamente. E eu sei que também tem muitos desafios. Tem. Pessoas vão, aí tem aquela visão, é só mais um grupo de network, mas nem experimentou de verdade, porque precisa estar engajado, precisa ir frequentemente, precisa ver que toda vez no café é uma palestra diferente, é um tema diferente, uma pessoa de vários tipos de experiências. Então, precisa, vai aquela vez, né? Muitas vezes acontece isso. Então, por quê? Né, a pessoa, network, como você falou, é a mesma coisa em todo canto. Porque banaliza. E a própria pessoa que não se permite, Sim, né, passar por essa curadoria, né, no caso da Cúpula X, que tem esse diferencial. E os cases também eu tenho acompanhado, tem muitos cases lá,
de nossos membros da cúpula. Cite para nós, para também o pessoal conhecer de perto, que estão até lá no Instagram. Suelen, me perdi agora. Continue, fale. Vou falar então sobre os assim cases. Nós temos casos onde empresários membros da cúpula estão fechando contrato com os entes públicos, né? Com empresas de grande porte como a Iguá, que não é um ente público, mas é uma grande empresa. Temos empresas fechando parcerias com a Prefeitura Municipal de Aracaju. Temos casos onde internamente os próprios membros, entre eles, têm fechado negócios com ticket superior a 8, 10 mil reais. Então, assim, são vários casos. E existe uma coisa quando você fala em a pessoa foi, conheceu e não voltou. Para ela era tudo igual. O que define quem consegue e quem não consegue qualquer coisa na vida é a persistência. Né? Às vezes as pessoas dizem, eu não passei num concurso público. Quantos você tentou? Uma vez? Né? Então, é preciso persistir. O próprio empreendedorismo é resultado disso. Os maiores empresários do mundo muitas vezes quebraram 2, 3 vezes até dar certo. E as pessoas que não dão certo põem sempre a culpa no outro, no sistema, na política, na economia, no grupo de network que não era tão bom assim. Mas, em verdade, o que nós oferecemos lá são oportunidades para aqueles que desejam abraçar, que têm fome de vencer. Porque não existe CNPJ bom para CPF ruim. Então não tem como. Por exemplo, voltando para a CNX Contabilidade, a gente tem um trabalho diferenciado focado em redução de carga tributária. Mas a gente não consegue reduzir a carga tributária de quem está pensando em sonegar. Não tem como, porque eu te trago um planejamento para você reduzir 23% da sua carga tributária de forma legal. Aí o camarada assiste um vídeo na internet de alguém que sonegou 34%. Ele diz, eu prefiro fazer o errado. Então, tem coisas e coisas. E os resultados vão ser semelhantes para cada situação que você escolhe. E assim funciona também a questão da cúpula, sabe? O empresário que não tem compromisso, ele faz a inscrição, mas ele não vai, ele não consegue fazer as conexões, ele não consegue fechar os negócios. As oportunidades quando você leva alguém para palestrar, elas são muito maiores do que o conteúdo que ele leva. Perceba, geralmente quando alguém vai palestrar, ele já leva mais 2, 3, que é o público dele, as pessoas que o acompanham. Ali são oportunidades de conexão que você deixou de acessar. Você perdeu o conteúdo, perdeu aquelas conexões, perdeu os novos convidados que foram para o evento, convidados dos empresários que já são membros, e aí passou mais 15 dias para ter o próximo encontro, e nesses 15 dias você diz, está tudo igual, para você. Tem gente fechando negócio, tem gente com novas oportunidades, tem gente traçando parcerias. Eu tenho visto membros da Cúpula X fechando parcerias e ganhando dinheiro com um projeto que foi criado a partir de uma ideia que tiveram lá. Entendeu? Então eles chegaram lá com um negócio, o outro tem outro negócio, somaram esforços, criaram um segundo negócio, que é dos dois e agora estão desenvolvendo situações. Então é sobre oportunidade e querer vencer, fazer dar certo. Isso. A gente também percebeu, Suelen, que, por exemplo, como o Eduardo falou, você realmente indo, participando, perseverando, fazendo conexões, logicamente aumenta as suas vendas. Quando a gente percebe, por exemplo, aconteceu alguma situação pessoal, o membro não pôde ir 2, 3 semanas. Esse membro, por exemplo, que fechou, como ele falou aí, um ticket de 8 mil, outro de 6 mil. Todas as vezes que ele fechou porque ele estava lá. Isso. Entendeu? Porque, e outra, um deles foi até com convidado. Exatamente. Né? Porque um convidado estava lá, então falou do serviço e fechou. Então, quando você falta, quando você não comparece, você perde conexões. É comprovado que cada pessoa tem no mínimo 5 pessoas que você consegue influenciar diretamente. Então, se você está num grupo onde tem 20, 25, 30 membros, 5, 10, 15 convidados, logicamente, se você estiver presente, se você falar do seu trabalho, se você se conectar,
quanto mais você vai, mais você se conecta e mais possivelmente você consegue influenciar 5 e 5 e 5 e 5 pessoas, né? E aquele ditado de grão em grão, a galinha, Enche o né? papo. Enche o papo. Então, Isso. realmente você tem que perseverar aí e realmente participar. E lá na primeira visita que eu fiz na Cúpula X, eu conheci o Pedro Hollenberg, e aí eu falei do podcast dele, eu fui lá e fiz meu primeiro podcast. Então eu já tive aquela impressão de como é fazer um podcast, queimar o nervosismo, enfim. E aí já deu coragem também para eu colocar esse meu projeto em prática. Então, tudo por conta da Cúpula X, de estar presente lá. E já ampliou sua autoridade, porque toda vez que você aparece, né? Você Sim. está ampliando a sua autoridade, você está falando sobre algo que você domina, você está gerando no outro que assiste o desejo de fazer parte. Quantas pessoas nos assistem hoje e dizem, é isso que eu preciso para o meu negócio dar certo? Porque desenvolver um negócio não é difícil, às vezes sobra um dinheiro ali, você vai, eu sei lá, fazer bolo, eu vou fazer bolo. Não é difícil iniciar, mas você se manter motivado, você se manter fazendo aquilo dar resultado, é que é extremamente desafiador. E quando você está perto de pessoas que pensam como você, quando você falar que essa semana eu quase não vendi bolo, o outro lembra e diz, mas tem um aniversário lá que eu preciso que você faça. Então vai ter um bolo de andar, vai ter o docinho, vai ter... Aquilo lhe enche de energia. Isso. E você volta a reverberar o que você tinha lá atrás de desejo e estava esfriando. Então é por isso que é importante se manter ao lado de pessoas que sonham, não de pessoas pessimistas, de pessoas que quando você diz, olha, eu quero empreender, o cara diz, você não nasceu para isso não. Vai estudar, vai fazer outra coisa. E eu digo, vai estudar? Claro, estudar é extremamente essencial, a gente não para de estudar, para qualquer que seja a questão que você resolva fazer. Mas, se você não tem pessoas do seu lado que te motivem, que te ponham para cima, você vai deixar grandes oportunidades morrerem. E o pior, sabe aquela sensação de passar e dizer, eu tive essa ideia, o rapaz fez, está dando tão certo. Eu tive aquela ideia, deu tão certo, e para mim, eu nem sei se daria porque eu não tentei. Então, isso é lamentável demais. É lamentável, implementa crenças na gente, que travam, que bloqueiam, que ampliam ainda mais essa questão da negação. Sim. Eu não sirvo para isso não é para mim, não vai dar certo mesmo, é difícil, então vou para quê? Né? E acomoda demais. Eu quero aproveitar, né, para parabenizar o Summercast. Ela iniciou há pouco tempo, mas um show de bola. Falando Sim. muito bem. Obrigada. Eu comentei com você no início, e Eduardo sabe disso. Sim. Enfim, eu sou a menina dos bastidores. Mas eu sou realmente porque eu gosto de ser. Eu acho que Eduardo e Júnior faziam um papel maravilhoso, estando à frente, aparecendo, falando. Enfim, eu gosto de estar... E com você eu me senti realmente assim, não, eu vou porque você inspira. Você inspira. Obrigada. Então, parabéns pelo Summercast, parabéns pela sua fala, por estar liderando, influenciando, enfim, incentivando mulheres como eu a vir aqui falar um pouco de si mesmo. Parabéns. Obrigada, com certeza a gente precisa dar esse pontapé. Não só sair da nossa bolha, mas também ajudar as outras mulheres a saírem também da bolha delas. A gente vive numa sociedade que não privilegia tanto essa igualdade de sobrecarga, realmente, para nós mulheres. Inclusive, existe muita coisa histórica no meio, muita coisa cultural, muita coisa das próprias decisões, da visão de crenças família, limitantes. Mas existe uma sobrecarga, né? E a mulher muitas vezes não explora o potencial dela da forma correta, explora da forma de sobrecarga, que é o que eu abomino, que é aquela famosa guerreira, que a pessoa, guerreiro, não sou guerreira não, você não vem com essa, porque é uma palavra que muitas vezes é usada sem maldade, realmente é sem maldade, é para, na verdade, reconhecer a força feminina. Sim. Mas quando a gente vai ver o que está por trás, foi de um jeito, de um caminho não muito saudável, e ela tem uma sobrecarga imensa, emocional, familiar, enfim, relacional, e muitas vezes a mulher vai se perdendo no meio do caminho, e aí quer o espaço dela, mas precisa estar com as pessoas certas. Não é de qualquer jeito, né? Agora é na raça, eu sou guerreira mesmo e tal. Tem que ser do jeito certo. Porque a leveza tanto é para ele quanto é para ela. Assim como a sobrecarga é para ele, também é para ela. E aí nessa caminhada, quando vai medir força,
biologicamente falando, Em todos os sentidos, em todos os sentidos, né? Cultural, biológico. A gente, então, temos que, sim, fazer do nosso jeito o nosso movimento, assim como eles, os homens, fazem do jeito deles, o movimento deles, um respeitando o outro. Aquele ditado, o lugar de mulher é onde a mulher quer. Então, mesmo que você não conheça o lugar que você quer estar, você tem que assistir, buscar, estudar, para que talvez aquilo te inspire e você chegue a acender aquela chamazinha e dizer, oi, realmente, talvez não é aqui tá cômodo para mim, é só comodismo. Mas Sim. talvez eu quero beber daquela água e eu acho que eu vou ficar feliz em beber daquela água. Então é através de pessoas como você que, né, inspira e faz realmente buscar mostrar a mulheres que ela possível, pode, né? ela pode. Você pode. Tem um trocadilho, né? Ela pode, realmente. Eu tô muito, muito feliz. Inclusive com a imersão ápice, passando aqui na tela agora, que já é mais uma extensão. Começa na CNX Contabilidade, vai para Cúpula X e agora imersão ápice, né? Talks. E eu quero que as pessoas vejam como é importante para nós, digamos assim, calouros palestrantes, subir. Porque vamos dividir palco com pessoas experientes, inclusive com palestrantes oficiais TED. Então, a gente fica nervoso. Temos a nossa história, temos a nossa verdade, esse é o nosso diferencial, independentemente de alguma técnica que vem só para melhorar. Mas estar, né, olhando para as pessoas assim, é uma coisa que a cúpula traz, essa curadoria. Cúpula X nos ajuda a destravar realmente. Júnior dá os treinamentos de oratória, ele tem também o Oratória e Ação, vão lá no Instagram, Oratória e Ação, sem o CC dele, Oratória e Ação, falar com o Júnior, porque é um treinamento maravilhoso. Verdade. E a imersão ápice tá chegando e eu já tô... Vem com toda a força. Falem mais para nós do propósito dessa imersão. É a primeira edição? Não. A imersão ápice, essa é a segunda edição, mas é a primeira edição que ela vem no corpo montado por membros da cúpula, né? Como foi dito aqui, o propósito é dar palco para empresários e empreendedores que já têm relevância, que já realizaram algo e nunca subiram ao palco para ensinar, né? E esse é o propósito da imersão ápice. A gente vai levar empreendedores da Cúpula X, a curadoria da cúpula mapeando o processo, orientando como fazer isso da melhor maneira, porque, como você mesma disse, a gente tem uma jornada de muitos anos, mas nunca ensinou. Uma coisa é saber, outra coisa é ensinar, né? Então a gente vai lapidar o empreendedor para que ele tenha capacidade agora de passar o seu conhecimento em um nível que seja de excelência, porque tudo que a gente faz é buscando a excelência. E aí, feito isso, estamos realizando um evento que vai acontecer agora, 22 de agosto, a imersão das 14 às 18 horas, no Sesc Centro. Tá? Toda uma estrutura que está sendo montada para trazer um evento de qualidade, um evento onde as pessoas vão sair dali com insights que vão realmente trazer mudança de vida, de direção, de pensamentos. E vocês, palestrantes, vão trazer isso, eu tenho muita certeza, que com muita propriedade e com muita força. Porque uma coisa que é muito característico desse grupo é a paixão pelo que faz. A gente está cercado de pessoas, de empreendedores, que querem mudar o seu meio, que querem transformar. A gente está falando de legado. E isso é muito forte, porque quando a gente sente paixão pelo que faz, a coisa contamina. Você traz resultados até sem querer. A pessoa está perto e arrepia porque você traz pressão para o ambiente. E é isso que a imersão ápice vai trazer para você que é empreendedor, você que é empresário e quer desenvolver, quer aprender sobre mentalidade, sobre finanças, sobre empreendedorismo como um todo. A imersão é o seu lugar. Muito bom. E você está nos bastidores da imersão também? Sim, estou nos bastidores da imersão. Eu acho que vai ser um evento maravilhoso, porque assim, vai ter um pouquinho de cada área. Sim. Então, você vai ter, as pessoas que vão estar assistindo lá no dia 22, você vai sair de lá aprendendo um pouquinho de tudo.
vai ter o Breno, que vai estar falando sobre a questão imobiliária. Enfim, se você observar, tem desde imobiliária, segurança do trabalho, temas de hotelaria, gente, cerimonial, psicologia, neuropsicologia, né? Neurociência. Então, esses são temas, minha gente, diversos. Ou seja, você vai ter literalmente uma aula com pessoas que já estão na prática exercendo essas atividades em um sábado só. Uma tarde você vai ter diversos conhecimentos, né? Diversos meios de pessoas que vão estar dando conhecimento. Então vai ser maravilhoso, tenho certeza disso. Já teve o ápice. Falando isso, o ápice, na verdade, não foi. O primeiro não foi ali, o primeiro foi no ano passado, né? Então, esse é o segundo. Esse é o segundo ápice. Teve o primeiro, aí depois teve o evento que foi denominado Cúpula X, sim. E agora é o segundo ápice. Eu acho que você não estava no primeiro. Não, na primeira edição não. E a primeira edição... Foi maravilhoso, foi bom. Mas foi, por exemplo, na mesma proporção que vai ser agora? Então, a primeira edição a gente queria fazer um evento para 50 pessoas. Aí estourou as vendas, a gente teve que trocar para um auditório de 100. Estourou de novo, teve que trocar para um de 150. E foi um negócio assim, sem muita pretensão. Ou seja, era para ser para 50 pessoas. E foi um sucesso muito grande o primeiro evento. Nessa oportunidade a gente falou sobre oratória, finanças e contabilidade, nesse primeiro evento. E agora a gente vem trazendo toda essa gama de informação, sim, todo esse conteúdo que eu tenho certeza que vai agregar muito, e o sucesso é garantido. Exatamente. Outro dia eu falei, vamos levar a imersão ápice lá para o Alphaville, em São Paulo. Glória! Aí eu me lembrei, quando começou no Alquimia, já começou no patamar acima, menino, que trem, já 1 milhão já de faturamento. E a Alphaville também, né? Sim, Alphaville é um dos pedaços, né, mais bem sonhados, bem desejados de São Paulo, né? E eu tenho certeza que a Cúpula X vai chegar lá naquele lugar e vai brilhar também, assim como está brilhando aqui também. Todos os membros da Cúpula também brilhando. Vocês, ai meu Deus do céu, eu fico bem empolgada, bem empolgada. Obrigada, muito obrigada mesmo por essa breve conversa. Tem muito caminho pela frente, sigam as redes sociais, eles vão falar aí das redes sociais deles, é muito chão, é muita experiência, e só um detalhe só sobre a CNX que eu acabei me passando, eu me lembrei agora, você falou da consultoria, tem algum planejamento, algum esquema que seja específico dos atendimentos em relação à consultoria, porque eu nunca ouvi falar de contabilidade consultiva, então eu não sei exatamente do que se trata. Certo, veja, quando fala em contabilidade, as pessoas estão sempre ligando esse serviço à entrega de guias. Imposto, folha de pagamento, normalmente é o que se tem como contabilidade no país. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar 4 anos e meio nos Estados Unidos em uma multinacional canadense, e observando qual o diferencial das gigantes mundiais, eu percebi que eles não trabalham com generalistas, para nada. Então, se você for trocar um botão de uma camisa, ele vai procurar um especialista em troca de botão de camisa. Ele não vai numa costureira que faz a camisa inteira. Tá? E esse é o grande diferencial que faz o sucesso ou o fracasso de qualquer negócio. O que é que eu fiz? Trouxe isso para o meu escritório. Eu disse, eu vou implementar uma consultoria que seja qualificada e personalizada para cada tipo de negócio. Então, eu não acredito em redução de carga tributária que você aplica na panificação e no açougue. São segmentos distintos, têm particularidades distintas, e a legislação também tem muita particularidade onde você pode trazer benefícios para um que no outro não se encaixa. Pensando nisso, a gente formatou uma linha de atendimento focada em redução de carga tributária personalizada para cada negócio. E esse é o nosso ponto alto. A gente trabalha com elisão fiscal, que é um termo não muito utilizado, que na prática é redução de carga tributária de forma legal. A gente ouve muito falar sobre sonegação fiscal, que é o inverso, é burlar a lei e tal. E muito cedo eu aprendi que andar à margem da lei não era interessante. Eu vou te explicar por quê. Quando eu via algum contador dar jeitinho, o camarada contratava aquele contador para fazer o jeitinho, mas ele nunca queria aquele contador como seu contador permanente. Ele não tinha um contrato com o cara do jeitinho.
Por quê? Porque ele não queria o negócio dele ligado a alguém que tinha uma imagem ruim. Então, muito cedo eu percebi que não era aquilo que eu queria para o meu negócio. Eu quero ser referência, eu quero que a minha empresa, e por onde eu passar, eu quero ser citado como alguém que traz resultado, e não como um camarada que deu um jeitinho, ganhou um dinheiro e sumiu. E assim eu tracei a minha trajetória inteira. Graças a Deus isso deu tão certo que eu me tornei o membro da Academia Sergipana de Ciências Contábeis mais jovem de Sergipe na época, inclusive em 2021, né? E fruto dessa linha de raciocínio. E daí então a gente traça esse patamar para todo tipo de negócio que chega. Quando você chega para trabalhar com a gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é um diagnóstico e um planejamento tributário sobre o seu negócio. A minha empresa é simples, não importa se ela é simples, se ela é presumida, se ela é lucro real, sempre existem brechas na lei que podem tornar o seu negócio mais rentável de forma legal. Porque no fim das contas, o negócio que dá certo não é o que fatura mais, é o que tem o negócio mais enxuto, é o que tem o custo menor. E 95% das empresas em todo o país pagam mais impostos do que deveriam. Isso é um dado muito assustador. Primeiro porque ele remete à ideia de que está todo mundo pagando errado. E é verdade. Na verdade, as pessoas não pagam mais no sentido de que era 2 e eu paguei 4. Eles pagam coisas que não precisariam pagar. Estão enquadradas em situações que eram desnecessárias. Então, esse dado é um dado sério do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, um instituto muito sério, muito conceituado, e eles fazem com que eu observe que o meu mercado é extremamente oportuno, porque se tem 95% das empresas pagando mais do que deveriam e eu sou especialista nisso, então eu tenho um mar de oportunidades gigantesco. E é daí que surge a ideia de pegar na mão do empresário e traçar um planejamento para que consultivamente você possa ter tomada de decisão baseada em dados e não em achismo. Então, se você é cliente da CNX Contabilidade, você só contrata se o seu panorama te permitir contratar agora. Senão você não vai fazer essa contratação. Ou até pode fazer, mas por conta e risco seu. Mas ciente de que os custos da operação não seriam prudentes fazer essa contratação naquele momento. Ah, quando é que eu vou fazer um empréstimo? A mesma coisa. Quando é que eu vou comprar mais do meu fornecedor? Sem dado, não há operação. Esse é o nosso lema que faz com que tantos negócios tenham resultados positivos. Em 2025, a nossa empresa ganhou 2 prêmios de reconhecimento em Sergipe, um deles da imprensa. A TV Atalaia nos premiou como referência nesse segmento. Quando se fala hoje em redução de carga tributária em Sergipe, o nome mais lembrado é a CNX Contabilidade. E eu tenho muito orgulho disso, porque isso é feito através de uma construção, sabe? Essa construção de entender o que a gente queria e o que a gente não queria para o nosso negócio, e entender que não se torna referência sendo generalista. Perfeito, e é um baita de um caminho, agora ficou mais claro, porque realmente, de forma pessoal, eu entendi, assim, da questão da personalização, mas não agora, depois da explicação, tá bem mais claro, e com certeza as pessoas também não acessam esse conhecimento com tanta clareza, com tanta facilidade, de forma mais didática para você compreender. A gente às vezes fica tateando intuitivamente, Sim. E aí quebra a cara, quebra o bolso, e é uma maré de dívidas, e serasa pra cá, serasa pra lá, empreendedor apagando incêndio o tempo todo, e aí realmente é não só um apoio, é um norte para nós, né, empreendedores, com certeza. Obrigada demais por terem trazido toda essa informação hoje para mim, para nós, né, para todos vocês. Falar da imersão, falar da Cúpula X, falar de todas essas questões da CNX Contabilidade, que é muito importante para, inclusive, pessoas do mesmo ramo, que já estão passando pelos percalços e os perrengues, e aí não desista, continue, estude e amplie as suas conexões, que eu acho que a palavra de hoje é conexão, que ela é muito forte. Sim. Né? Quando é certa, ela só tende a subir o degrau e chegar lá no topo, que embora solitário, né, mas é um topo de imensa satisfação. Exatamente. Todo mundo quer chegar lá, e mas que vamos tem uma subir, visão né? prazerosa, né? Todo mundo quer estar lá, vendo do alto, sentindo a brisa bater no rosto. É o topo, é o lugar que todo mundo quer chegar.
Gostei da ilustração, viu? Bem sensorial. Muito, muito obrigada mesmo. Vou deixar agora a oportunidade para vocês fazerem os pitches de vocês em relação às redes sociais, como chegar até a Cúpula X, como chegar até a imersão e a CNX. Fiquem à vontade. Vai lá, por favor. Eu quero convidar você que nos assiste, que é empresário e empreendedor e se sente solitário, ainda que no topo. A Cúpula X é um movimento empresarial criado para você estar com seus pares, sentado à mesa, discutindo assuntos que no dia a dia você não tem com quem compartilhar. E lá trabalhamos a expansão da sua mente para que você possa voar ainda mais alto. Seja muito bem-vindo à Cúpula X, o nosso Instagram é @cúpulaxse. Temos o Café da Cúpula que acontece quinzenalmente e amanhã, sábado, estará acontecendo mais um e você é o nosso convidado. E o Instagram da CNX, como é o... Pronto, CNX Contabilidade, é bem fácil, e @eduardomendonça.cnx. Nesses dois Instagrams você tem conteúdos sobre contabilidade, sobre finanças, sobre gestão de pessoas, e a gente está sempre trazendo dicas de como fazer uma gestão mais suave e próspera. Muito bem. Algo que eu não perguntei que gostariam ainda de falar sobre, ou tá tudo ok por aqui? Não, acho que foi muito bom, né? Foi muito bom. Muito bom. Tá muito bom. mesmo. Obrigada, O seu né? Instagram é um Instagram pessoal. É, meu Instagram, né? Instagram pessoal, eu enfatizo o Instagram O da cúpula. CNX. Mas quem tá por trás da cúpula, sempre ali o dedinho. Também. Também, o dedinho por trás. Dedinho mágico. É, o dedinho mágico, o telefone da cúpula, 979, né? O DDD, 998216146, vai falar comigo diretamente. Aê! Muito obrigada. Demais, demais, demais. Hoje é um dia mais que feliz para mim. Espero que para você tenha sido transformador essa virada de chave aí para sua empresa, para sua liderança e autoliderança também, te dando mais caminhos para expandir sua mente, agregar valor no seu negócio, na sua carreira, em todas as áreas da sua vida. Agradecemos muito a participação de vocês. Até o próximo episódio. Já compartilhe, deixe seu like, dê o seu feedback também nos comentários e pode colocar aí no aviãozinho para um monte de empreendedor, empresário, líder que você conhece. Ó, aqui ó, eu vi diferencial nisso. Assina embaixo, estarei lá. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio.